Bom dia, irmãos. Bem-vindo a mais um estudo da Escola Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Osasco, uma igreja acolhedora. Meu nome é Josival e estarei com vocês nesses próximos minutos. Se você nos visita pela primeira vez, é uma alegria tê-lo conosco. Sinta-se acolhido e receba o nosso abraço. Nossa programação pode ser acompanhada pelo YouTube. Todos que estão nos acompanhando, com certeza, somos filhos do mesmo Pai e amados pelo mesmo Filho. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo e nós esperamos que Ele abençoe profundamente a sua vida. Para nós estarmos iniciando o nosso estudo, vamos ter um momento de reflexão e de preparação ouvindo uma música. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, oh, aleluia, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida.
eternos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Bom, a primeira pergunta que nós temos aqui antes dessa pergunta, desculpe, né, nós estamos utilizando aqui a revista Expressão, a Bíblia que Jesus usava, e hoje nós vamos ler a 10ª lição, os livros históricos. Então, vamos entrar aqui já um pouquinho dentro da lição dos livros históricos do Antigo Testamento. Então, vem essa pergunta inicial. Por que dar essa lição? Então, é importante essa lição para que nós possamos conhecer a história, né? E a história nos possibilita maior compreensão dos fatos. Saber que Deus governa e dirige todos os atos dos homens para o seu glorioso propósito é revigorante. E o objetivo, compreender o conteúdo dos livros históricos, atentar para os principais temas teológicos dos livros históricos, reavaliar a nossa convicção cristã a partir da conexão entre os livros históricos e a pessoa de Cristo. A lição em uma frase. Os livros históricos situam os nossos olhos no horizonte da história, a fim de entesourarmos grande expectativa em nossos corações pela chegada do grande rei davídico. Os livros históricos são sobre Jesus Cristo. Temas principais abordados nesses livros históricos são a fidelidade de Deus, que em nenhum momento falhou, necessidade contínua da obediência, a soberania de Deus nos acontecimentos cotidianos, a linhagem messiânica. Os livros apontam para Jesus Cristo. Então, esse período dos livros históricos é um período de 800 anos, né, que começa na conquista da terra de Canaã, monarquia e queda até o domínio persa. Mas todos apontam e são sobre Jesus Cristo. Então, isso é importante, tá? Termos isso sempre em mente, né? Que os livros históricos, tá? É importante nós estudarmos, aprender como nós podemos melhorar nosso relacionamento com Deus e aproveitar as suas bênçãos, porque eles estão todos focados e direcionados para Jesus Cristo. Agora um pouquinho sobre a autoria desses livros históricos.
Autoria. Embora não tenhamos clareza com relação aos seus autores, não temos dúvida com relação à sua autoridade. Eles faziam parte dos oráculos de Deus e foram assim recebidos e referidos pelo nosso Salvador e os apóstolos. 4 deles são geralmente considerados os autores principais: Josué, Samuel, Jeremias, Esdras, com auxílio do sumo sacerdote Eleazar, além de Natã e Gade, profeta. E o título, esses 12 livros são chamados históricos, embora o Pentateuco seja uma história, diferem quanto à ênfase, pois o Pentateuco enfatiza as origens, as alianças, as leis, enquanto os livros históricos enfatizam a história propriamente dita da nação de Israel. Os livros históricos cobrem um recorde temporal de aproximadamente 10 séculos. A narrativa começa em Josué, aproximadamente no século 13 a.C., e termina com Esdras e Neemias no quarto ou quinto século a.C. Significa dizer que eles englobam a conquista da Terra Prometida, os conflitos contra a Síria e a Babilônia e o retorno do cativeiro. A coletânea foi escrita majoritariamente na língua hebraica, à exceção alguns trechos de Esdras que foram grafados em aramaico. Então, essas são algumas características dos livros históricos. E quando começam esses livros históricos? Começa exatamente na passagem de Moisés, que nós temos lá em Deuteronômio 34:5, para Josué. Em Deuteronômio 34 diz: Assim Moisés, servo do Senhor Deus, morreu na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Josué 1 diz: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Naum: O meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Então, nós vemos aqui no texto de Deuteronômio, que é o finalzinho do livro, né, onde Moisés faleceu e Deus escolheu Josué para continuar essa caminhada e entrar na terra prometida, né? E aí Josué passou a liderar todo aquele grupo. E nós temos nos livros históricos os livros de Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, e se encerra no livro de Esther. Então, após a morte de Moisés, Deus chamou Josué para liderar o seu povo na conquista da terra prometida. As gerações seguintes, para assegurar a herança, disputaram espaço com outras nações. Os registros dessa experiência com Deus e da posse da terra são chamados de livros históricos. São um total de 12 livros que retratam a história de Israel desde a entrada em Canaã, cerca de 1400 a.C., até o tempo de Esdras e Neemias, cerca de 400 anos antes de Cristo. Nesse período, Israel experimentou a providência, a proteção e o juízo divino. Esses relatos demonstram que Deus controla o curso da história, como diz lá em Josué 21:45. Os livros históricos narram como Deus se revela, como se apresenta e qual a sua mensagem. Eles mostram que Deus não é abstrato, mas se revela na história a um povo concreto e uma data situação. Por isso, para conhecer a Deus, precisamos conhecer a história no qual ele se é revelado. A revelação divina não é um ditado,
mas é um processo lento que acompanha a caminhada de um povo escolhido. Por isso que é importante nós entendermos um pouco mais, né, da história de Cristo, das promessas de Cristo e estudando como os livros históricos. Então, como nosso texto, para contextualização do nosso estudo, nós vamos utilizar aqui o texto de 1 Coríntios 10, de 1 até o versículo 10, a 11. Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que surgiram, Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram e os seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não querermos coisas más com eles, como eles quiseram. Então, observe que nós estamos aqui lendo em 1 Coríntios, né, lá do Novo Testamento, onde Paulo está falando exatamente sobre o livro histórico. Nem adorarmos ídolos como alguns deles adoraram. Como dizem as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual, como alguns deles fizeram. E porque eles fizeram isso, 23.000 deles caíram mortos num dia só. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar como fizeram algum deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Então, esse é o texto que nós estamos utilizando exatamente para contextualizar, né, o estudo do livro histórico. Então, a importância de nós não ficarmos presos somente no Novo Testamento, mas muitas lições, muitas promessas, muitos ensinamentos estão também no livro dos Velho Testamento. Então, nessa contextualização, utilizando o livro de Coríntios, tá, nós temos aqui, Paulo adverte os coríntios sobre o perigo da idolatria, lembrando-os da história de Israel. Então, lá no Novo Testamento, Paulo se refere, tá, à importância de nós sermos fiel ao único Deus. Não ficarmos idolatrando, porque isso desagrada a Deus. E no capítulo 10, de 1 a 5, ele menciona: nem todos que experimentaram benefícios terminaram bem a sua carreira. Israel, o povo de Deus, experimentou privilégios incríveis, mas Deus não se agradou da maioria deles. A gente pode observar no texto que muitos desobedeceram e morreram. Nossos pais. É interessante essa expressão, né? Que ele liga exatamente o Velho Testamento, no Novo Testamento, a continuidade, a formação da igreja. Paulo enfatiza a continuidade entre Israel como o povo de Deus e a igreja, composta de judeus e gregos, como o povo de Deus. No 10.2 diz: tendo sido todos batizados, com respeito a Moisés, Deus libertou Israel, guiando-os para fora do Egito por meio de Moisés, fazendo-o atravessar o Mar Vermelho. A pedra que ele se refere no texto, né, a rocha na qual Moisés bateu para encontrar água para Israel, né, essa rocha era Deus. Os seguia, o Senhor é chamado de rocha de Israel. Então, a gente vê que o Senhor, né, sempre esteve junto, sempre esteve acompanhando.
Paulo identifica com Cristo antes de sua encarnação. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. De maneira similar, ser batizado e participar da ceia não garante a vida eterna. Então, ele enfatiza que precisamos estar conectados com Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque se nós desagradarmos a Deus, com certeza nós seremos castigados, pois estaremos em pecado. Tá? Deus não fica feliz quando nós nos afastamos e desagradamos a Deus. Ainda nós temos aqui exemplos, literalmente, tipos, né? E nós temos alguns exemplos que foi dado lá nesse texto de 1 Coríntios. A passagem pelas águas é comparada ao batismo cristão, embora tenham passado a seco pelo qual os membros da igreja são identificados com Cristo. A provisão de maná e da água no deserto, né, é comparada com a Santa Ceia. Então, Deus não deixou aquele povo sem a sua providência, né? Deus estava preparando ali o alimento para todos eles. E aqui também no anterior, que eu acabei pulando, quando estavam adorando o bezerro de ouro, alguns coríntios consideravam que estavam livres não apenas para comer carne sacrificadas aos ídolos, mas também fazê-lo um templo pagão. Então a gente vê, apesar de estarem sentindo a presença de Deus, vendo a manifestação de Deus, eles ainda cometiam deslizes e se desviavam de Deus. Nós vamos entrar aqui agora, que nós chamamos um panorama dos livros históricos, né? Esse panorama dos livros históricos é uma sinopse, pequeno comentário de cada um dos livros históricos, né? Vamos relembrar os livros históricos, são Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2ª Crônicas, 1º e 2º Reis, Esdras, Neemias e Esther. Então, como nós já falamos, são mais ou menos 800 anos de história, né? Começando em Josué, após a morte de Moisés, onde Josué assumiu o lugar de Moisés, eles atravessaram o Rio Jordão a pé, sob a liderança de Josué, e conquistaram Jericó. Então, são os primeiros atos do livro de Josué. E agora nós vamos estar vendo um pedacinho de cada livro nesse período. Então, nós temos aqui Josué, panorama, né? Josué, o valor insuperável da obediência, né? Então, esse livro apresenta para nós algo importante, um valor insuperável da obediência. Essa é a própria história de Josué. Porém, a desobediência aparece aqui no livro de Josué como causa das dificuldades de Israel. O povo conquista a terra da promessa, conquista Jericó, e Deus diz para o povo claramente: essa é uma guerra minha, vocês não são autorizados a pegar nada da cidade de Jericó. Então, essa foi a ordem de Deus. E aí nós sabemos do pecado de Acã, que desobedece, e eles são derrotados diante da cidade de Ai. É uma pequena e insignificante cidade frente a Jericó. Então, Deus tinha dito que a guerra era dele, que não era para ninguém pegar nada de Jericó. Houve uma desobediência, e aquela batalha que era praticamente ganha, tá? Eles perderam, foram derrotados por uma pequena, insignificante cidade. Por causa da desobediência, eles foram derrotados. Então, o livro de Josué procura mostrar isso. Para nós, a importância insuperável da obediência a Deus, para que Josué e o povo sejam bem-aventurados. O que eles precisam fazer? Eles não podem se apartar da lei do Senhor. Em Josué 1, de 8 a 9, diz, né? Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite,
para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, nós vemos lá no livro de Josué, exatamente que nós temos que estar conectados e alinhados com Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não podiam se apartar da lei, obediência. Esse é o tema do livro de Josué, né? Então, nós vemos aqui que o foco do nosso livro de Josué é sobre a obediência e que a desobediência pode causar danos para nós. Aí passamos de Josué, entrando no livro de Juízes. Então, em Juízes, as coisas se complicam no livro de Juízes. O estado deplorável que a nação chegou quando passou a transgredir e a considerar a desobediência como algo normal. A Bíblia fala que depois da geração de Moisés e Josué, que foram líderes extraordinários, eles entraram na terra da promessa e se estabelece nas suas tribos. Mas aquela geração dos netos de Moisés e os descendentes deles abandonaram as ordens de Deus. Então, eles não estavam seguindo exatamente, tendo o mesmo comportamento de Moisés, da geração de Moisés. Essa nova geração começa a abandonar as ordens de Deus. Isso mostra a importância da gente não só cuidar da gente, mas zelar para que outras gerações aprendam a palavra de Deus. Então, aqui já tem uma primeira mensagem que é exatamente essa. Muitas vezes nós nos preocupamos somente conosco, nós estarmos bem, estarmos conectados com Deus, estarmos ligados a Deus, tá? Mas esquecemos daqueles que estão ao nosso lado, tá? Os nossos filhos, a nossa esposa, nosso marido, familiares, amigos, tá? Aquelas pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. Nós também temos como obrigação estarmos cuidando e zelando para que elas aprendam a palavra de Deus e não caiam na desobediência. A expressão, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, tá? Parece um refrão no livro de Juízes, porque ele se repete várias e várias vezes, conforme a gente vê aí em 2:11, 3:7, 12, em 6:1. Então, aparece várias vezes no livro exatamente essa expressão: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Então, se fizeram algo mal perante o Senhor, eles estão o quê? Desagradando e desobedecendo a Deus. E a conclusão do livro de Juízes é impressionante, né? Porque a conclusão do livro de Juízes mostra que cada um fazia o que o bem lhe parecia, porque não havia rei em Israel e o povo andava segundo o seu bel prazer. Cada um fazia a sua própria lei. Aí nós vamos agora para o livro de Ruth, né? O livro de Ruth, ou a história de Ruth, né? Que nós vemos aqui. Ruth liga o livro de Juízes aos livros de Samuel, porque ele termina falando acerca do bisavô de Davi, o avô, e do rei Davi. O livro de Ruth ilustra o cuidado providente de Deus para com aqueles que viveram em tempos de apostasia. Deus não abandona o seu remanescente. Deus preserva o remanescente mesmo no meio da apostasia. Então, nos dias difíceis de apostasia, Deus olha para uma família, Deus cuida de uma família. E aqui vem essa ideia maravilhosa que Deus é o Deus das nações, é o Deus da história, mas é o Deus da minha história, é o Deus da sua história, é o Deus que mostra a sua sabedoria e soberania sobre o caminho da providência. É extraordinário os caminhos da providência. Para muitas pessoas parecem azar ou sorte, mas para Deus não existe o acaso, diferente da música que diz: o acaso vai me proteger. Deus é aquele que dirige todos os acontecimentos. Então, o livro de Ruth, ele enfatiza o cuidado providente
de Deus em nossas vidas, porque muitas vezes nós passamos por momentos difíceis, né? Muitas vezes nós não entendemos certas situações, né? Mas temos certeza que Deus está ali cuidando, Deus está providenciando, né? Nós estamos sob o cuidado de Deus. E isso é o que mostra exatamente no livro de Ruth. Agora nós temos aqui alguns livros que nós acabamos juntando, né? Mas podemos citarmos. Vamos aqui. Primeiro, o livro de Samuel, onde nós temos aqui primeiro e segundo Samuel e primeiro e segundo Reis. Ele traça a história do início da monarquia com os dois primeiros reis, Saul e Davi. O segundo livro de Samuel concentra-se nos acontecimentos da vida e do reinado de Davi. No livro de Reis, os livros dos reis narram em detalhe a história da monarquia, indo de Salomão até a queda de Jerusalém. Em Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Agora vamos comentar um pouco sobre o livro de Crônica, Esdras, Neemias e Esther. Esses livros são datados pós-exílio, quando o povo é levado para o cativeiro babilônico e depois retorna. Isto é, quando o povo de Israel, depois daqueles 70 anos de cativeiro, volta para a terra da promessa. Então, começando com Crônicas, e é escrito nessa época, primeira e segunda Crônicas, e constitui uma espécie de comentários das Escrituras recontando a história. Mas também ressaltando aos retornos da Babilônia, aqueles que estavam retornando do cativeiro, a fidelidade pactual de Deus, por meio da linhagem de Davi. Então se você lê em primeira e segunda Crônicas, você precisa ter isso em mente, tá? Que ele está falando aqueles que estão retornando da Babilônia sob a fidelidade de Deus. Então, eles estão como se fosse recontando a história. O povo já voltou para a terra da promessa. A história está sendo reafirmada e recontada com ênfase na aliança de Deus, na provisão de Deus e no sustento de Deus, na escolha de Davi e seus descendentes. Então, aqui ele conta essa história, narra essa história, falando sobre a fidelidade de Deus e a aliança e a promessa de Deus sobre a escolha de Davi e seus descendentes, que lá na frente nós vamos ver que exatamente o que ele está cuidando da linhagem, tá, do nosso Deus eterno. Aí nós temos aqui ainda Esdras e Neemias. Esdras e Neemias apresentam os acontecimentos da restauração, o que aconteceu lá no 5º século antes de Cristo. Neemias e Esdras são dois contemporâneos que trabalham na reconstrução dos muros. Esdras é sacerdote e Neemias é um profissional. Ele é copeiro, um profissional a serviço do reino. Neemias e Esdras trabalham junto pós-cativeiro na reconstrução de Jerusalém, na reconstrução dos muros e na reconstrução do culto a Deus que estava esquecido naqueles dias. E, finalizando, o livro de Esther. O livro de Esther demonstra o cuidado soberano de Deus, protegendo da destruição o seu povo amado. O livro de Esther é um pequeno livro, embora o nome de Deus não apareça nesse livro, isso é muito interessante, o nome de Deus não aparece nesse livro, porém o livro de Esther nos mostra como Deus, mesmo no silêncio, está providencialmente operando para o bem do seu povo. Tem até um livro que, se não me engano, o nome é Deus Trabalha Enquanto Dormimos, né?
enquanto descansamos. Então, muitas vezes no silêncio, Deus está ali trabalhando a sua vida. Deus trabalha no silêncio da provisão ou da providência. Então, não é assim mesmo na sua vida? Se já sentiu essa providência de Deus? Algumas vezes olhamos para trás e falamos como Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor. Algumas vezes pedimos para Deus curar, para Deus salvar de forma miraculosa, mas Deus às vezes vai no silêncio, como ele fez com Elias. Quantas vezes não entendemos certas situações ou até reclamamos de algo que aparentemente deu errado, mas depois vemos que era Deus trabalhando no silêncio e nos livrando. Então, muitas vezes, como nós falamos agora há pouco, nós não entendemos certas situações, nós reclamamos, né? Parece que Deus não está ali perto da gente, não estamos nos escutando, mas Deus silenciosamente está trabalhando na nossa vida, né? Está cuidando de nós. Então, nós temos que estar conectados com Deus para podermos, inclusive, entendermos esses momentos que temos muitas vezes que passar para que nós possamos amadurecer, que nós possamos crescer, fortalecer a nossa fé. Mas, certamente, Deus está ali conosco, cuidando da nossa vida. Então, nós passamos pelos livros históricos, né? Porém, nós queremos destacar aqui os principais temas dos livros, né? E aí trazemos para a nossa realidade. Então, nós temos aqui 4 principais temas teológicos e nós vamos ver o primeiro, que se destaca como a fidelidade de Deus, né? Em Josué 21:45, tá? Diz que o Senhor cumpriu todas as boas promessas que havia feito ao povo de Israel. Tá? Em uma outra versão, né? Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falará de Israel. Tudo se cumpriu. Então, a promessa de Deus nunca falhou. E em Josué 1:5 diz: você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés, nunca o abandonarei. Então, no livro de Josué, nós lemos o seguinte: nenhuma promessa falhou, né? Nenhuma promessa de Deus falhou e jamais falhará. Só Deus é sempre e será sempre fiel à palavra dele. Então, essa é a grande mensagem do livro de Josué, as promessas de Deus, né? A fidelidade de Deus. Deus é fiel em todos os momentos da nossa vida. Então, muitas vezes nós temos que fazer um exame, né? Quando nós muitas vezes reclamamos das coisas, então será que nós não estamos nos afastando de Deus? Nós estamos deixando de ser fiel a Deus, porque Deus sempre foi e sempre será fiel, né? E certa vez um pastor, né, alguém procurou o pastor e comentou com o pastor, né? O meu pai saiu da igreja porque ele se decepcionou com as promessas que ele ouviu. Então, o pastor simplesmente fez 2 perguntas. Ouviu de quem? De Deus ou dos homens? Então, muitas vezes, né, as pessoas, até em nome de Deus, muitas vezes, né, fazem promessas, né, de sucesso, de enriquecimento, de ganhos, né? Mas são homens que estão fazendo essa promessa. Agora, as promessas que Deus fez, as promessas que estão na Bíblia, que a gente estuda dominicalmente, essas promessas Deus nunca falhou e nunca falhará. Deus sempre responde, inclusive, com misericórdia, né? Nós temos aí um exemplo típico, né, das 2 linhas. Então, nós temos uma primeira linha que ela é sempre reta. Nós podemos dizer que essa linha seria a fidelidade de Deus, porque Ele está sempre constante nas nossas vidas, em todos os momentos, está sendo sempre fiel. E a segunda linha que nos representa, muitas vezes ela desce, sobe, desce, ela tem uma variação, porque muitas vezes nós caímos em pecado, nós nos arrependemos, nós voltamos para Deus, mantemos aquela linha em paralelo com Deus, pois nós caímos. Então, as variações, né, que nós temos nessa linha é consequência das nossas atitudes e não podemos culpar a Deus
por esses problemas que muitas vezes nós passamos. O segundo ponto importante que ele menciona é a necessidade contínua da obediência, né? Não é obedecermos a Deus só no final de semana, quando estamos nos trabalhos da igreja, né? Ou em alguma reunião, em algum momento difícil. No livro de Josué, vimos a importância da obediência para que o povo de Israel continue a gozar as bênçãos pactuais, né? Deus não fez uma aliança conosco, né? Desculpa. Deus fez uma aliança conosco em Cristo Jesus. Ela é chamada de nova aliança. Não que ela seja inventada no Novo Testamento, porque ela se reveste agora de atributos novos, porque a aliança agora atinge não só judeus, mas a todos nós. Então, a aliança feita no Antigo Testamento, ela se estende para o Novo Testamento. Atinge também o sinal da aliança, né? Antigamente, no Velho Testamento, era a circuncisão. Agora, o sinal precisa ser diferente. Nós não somos judeus. O sinal da aliança hoje é o batismo. A importância da obediência é para evitar que nossa rotina, no ciclo vicioso apresentado nos livros históricos, castigo, pecado, castigo, arrependimento, libertação, faça parte da nossa vida cotidiana, né? Então, muitas vezes a gente entra nessa rotina, nesse ciclo vicioso, pecado, castigo, nos arrependemos, libertação, pecado, castigo. Então, nós não estamos livres disso, mas nós temos que estar cada vez mais fortalecidos para estar menos nessa rotina desse ciclo vicioso, né? Deus está sentado no trono, ele não perdeu o controle da história e da minha vida e do meu trabalho. Então, muitas vezes nós vemos muitos acontecimentos, muitas coisas acontecendo e fala, nossa, Deus se afastou, Deus se esqueceu do seu povo, né? Como é que Deus permite tudo isso, né? Mas ele não perdeu o controle da história. Então, muitas vezes isso são consequências de atitudes dos homens. O que temos que fazer é descansar nesse Deus, esperar nele e obedecê-lo com alegria no coração. E a gente vê realmente muitas situações de desobediência à palavra e aos ensinamentos de Deus. O terceiro tópico é a soberania de Deus nos acontecimentos cotidianos. A soberania de Deus se manifesta nos acontecimentos aparentemente mais insignificantes. Tá? Então, aquilo lá que muitas vezes parece que não significa nada, Deus está agindo em todos os momentos. Todos os acontecimentos narrados no livro de Ruth se encontram sob o controle soberano de Deus. Não é assim na sua vida, né? Quantas vezes nós achamos que as coisas estão dando errado? Quantas vezes nós achamos que o mundo está desabando na nossa cabeça, que não tem mais solução? Tá? Nós ouvimos no começo, né, dessa aula, o cântico, nosso Deus é soberano, ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, nosso Deus ele é fiel, e nosso Deus nos passou algumas orientações. Então, ele está conosco, a soberania dele nos acontece dia a dia. Porém, nós temos que estar ali conectado com Deus, andando com Deus e obedecendo as leis, obedecendo as orientações dadas por Deus para nossas vidas. E o último, quarto tema desses livros de história, que é abordado nesses livros de história, é sobre a linhagem messiânica. Então, a gente já viu que lá, desde o Antigo Testamento, nos livros históricos, né, você pode pegar o finalzinho do livro de Ruth, e você vai ver no capítulo 4, versículo 17, até o 22, dizendo que Noemi teve um filho, cujo nome era Obed. Obed veio a ser pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi, né? E a provisão de Deus aqui no nascimento do rei Davi, já apontado no livro de Ruth. Então, está vendo já toda a linhagem sendo traçada, né? E as promessas de Deus acontecendo. Os livros históricos dedicam especial atenção para essa linhagem davídica, de onde virá o Messias. Então,
lá no Velho Testamento, já fala todo sobre a vinda do Messias e a sua descendência. Então, nós temos aqui os principais temas dos livros históricos. A principal preocupação teológica dos livros históricos é a aliança. Os livros históricos olham para o futuro, para o momento quando o verdadeiro filho de Davi surgiria, né? Os livros históricos terminam afirmando a necessidade de um rei perfeito, sem pecado, que ponha fim à rebelião humana. Eles clamam por um rei diante de quem todos se curvem e beijem a sua mão, conforme está lá em Salmos 2, 11 e 12. Os livros históricos oram para Jesus Cristo, o filho de Davi, conforme diz em Mateus 1. Então, resumindo, todas as tratativas de Deus com Israel tinham como pano de fundo as promessas feitas aos patriarcas. Então, as promessas feitas lá no Antigo Testamento aos patriarcas, né, estão sendo tratadas aqui no livro histórico. Israel está na posse da terra de Canaã. A aliança da graça será renovada por intermédio de uma aliança feita com o rei Davi. Então, partindo para a nossa conclusão, nós temos aqui, né, os livros históricos afirmam a fidelidade pactual do Senhor. Eles servem ao propósito maior de situar os nossos olhos horizontes da história, a fim de entesourarmos grandes expectativas em nossos corações pela chegada do grande rei davídico. Os livros históricos mostram a história da salvação, promovem a fé e aquecem os corações, vendo o cuidado providencial de Deus e sua fidelidade pactual. Os livros históricos são sobre Jesus Cristo, né? Então, é importante nós vermos que nesses livros históricos mostra realmente a fidelidade, a providência de Deus, o cuidado de Deus para conosco, né? Deus não está preocupado com a sua conta bancária, com a sua situação financeira, com os seus bens. Ele está preocupado, sim, com o seu caráter, com a sua fé. E para isso, né, Deus sempre foi fiel, Deus sempre esteve presente conosco, mas nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que estar em comunhão com Deus, nós temos que estar alinhados com Deus, nós temos que ser obedientes a Deus, nós temos que ter uma vida verdadeiramente cristã e reconhecermos que Deus, né, Ele é soberano, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Pai. Né? Isso que importa para Deus, Ele está sempre conosco em qualquer situação. A preocupação de Deus é com a sua vida, não o que você tem com os seus bens materiais. Isso é importante nós termos, porque muitas vezes nós achamos que nós somos mais importantes que outras pessoas se sentem menos importantes, menos valorizadas por questões de terem ou não terem bens materiais. Mas o que importa para Deus é o seu caráter, a sua fé e a sua comunhão com Ele. E, para que nós possamos ter uma aplicação na nossa vida, o grande quebra-cabeça proposto pelos livros históricos passou a fazer sentido para você? Então, é exatamente isso, né? Esse quebra-cabeça, nós vimos nos livros históricos da desobediência, da obediência, da fidelidade, da provisão de Deus. Faz sentido para você? Você concorda com o que nós falamos hoje, com o que nós estudamos hoje, né? Então, eu peço a você que faça uma reflexão nessa próxima semana e veja o que você pode melhorar, o que você pode modificar para que você tenha uma vida melhor, um melhor relacionamento com Deus. Louve a Deus pelo seu cuidado fiel na vida do seu povo pactual. Deus é fiel e soberano. Nós temos aqui a relação de alguns materiais utilizados para a preparação desta aula. Nós agradecemos
a todos que estão nos ouvindo nessa manhã, em qualquer horário que você possa acessar o YouTube, né? E agradecemos a Deus e continue abençoando a cada um de vocês na sua necessidade. Esperamos encontrá-lo no próximo domingo, presencialmente na nossa igreja, que fica em Presidente Altino, a primeira igreja de Osasco. Podemos contar com a nossa escola dominical presencial nos nossos cultos, nos nossos trabalhos, ou também através do YouTube. Nós agradecemos a presença de vocês nesse vídeo. Muito obrigado a todos.